Certa vez perguntaram ao Padre Pio sobre a importância e o valor da Santa Missa, ao que o Padre Pio respondeu com toda a sua fé e convicção: o mundo poderia viver sem a luz do sol, no entanto, jamais poderia viver sem a Santa Missa. Sou o Padre Luciano de Almeida e hoje nós vamos falar sobre a Santa Missa, parte por parte, compreendendo cada momento da celebração eucarística. A primeira coisa que nós precisamos compreender: nós somos seres rituais. Eu tenho certeza que você, no seu dia a dia, tem os seus ritos próprios da sua vida. Deus, lá no Antigo Testamento, estabeleceu para o povo um rito, uma forma comum e una de louvá-lo, de oferecer sacrifícios, de elevar a Ele as preces e orações. Nós, os cristãos, temos também para nós um rito onde celebramos o nosso Deus, a sua presença no meio de nós, a paixão, morte e ressurreição de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, e a sua presença real entre nós na Santíssima Eucaristia. Então nós precisamos compreender de cara isso. Somos seres rituais, precisamos de ritos na nossa vida e também Deus exige de nós uma ritualidade para podermos assim servi-lo melhor e entrarmos em contato com a divindade. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que o rito religioso, ele não é um privilégio da Igreja Católica. Todas as religiões têm seus rituais religiosos, que são seguidos à risca. Por exemplo, no Antigo Egito, quando o sacerdote subia até o altar para oferecer os sacrifícios aos deuses que eles cultuavam, logo atrás do sacerdote estava um servo que repetia constantemente: faça o que tens que fazer. Para que o sacerdote se recordasse, ele não estava ali servindo a si mesmo, fazendo algo para si mesmo, mas fazendo e oferecendo algo para os seus deuses. Na Santa Missa, o sacerdote é aquele que, em nome do povo, vai realizar o rito da oferta do pão e do vinho, da alma e da vida de todos a Deus Nosso Senhor. É pelas mãos do sacerdote. E quando nós entendemos que na Santa Missa o céu se faz presente na terra, que o Calvário se materializa espiritualmente sobre o altar, que Cristo, de forma incruenta, ou seja, sem o sacrifício físico, morre e ressuscita novamente para nós, nós compreendemos que toda a ritualística da Santa Missa, ela tem um sentido, ela nos conduz ao encontro com o mistério. Agora, como está dividida a Santa Missa? Basicamente em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Essa é a estrutura da Santa Missa. Vamos falar agora dos ritos iniciais. Os ritos iniciais compreendem a procissão de entrada com o canto, que reúne a Assembleia em ação de graças a Deus. Toda missa deve ser precedida por um canto e uma procissão, indicando a caminhada do povo em direção ao céu. Também lembrando a caminhada do povo no deserto em direção à terra prometida. Canto de entrada, litúrgico, coerente com a celebração que está sendo realizada, coerente com o mistério que está sendo celebrado. Eu não posso trazer para o canto de entrada algo que me desconecte do mistério, algo que, ao invés de me fazer compenetrar e interiorizar aquilo que estou celebrando, me tirar dali, me levando para o mundo. Não, algo que me indique um caminho a seguir. Depois de chegada a procissão de entrada ao presbitério, que é o local, o espaço físico onde se encontra o altar, o sacerdote, que preside a Eucaristia em nome de Cristo e da Assembleia, beijará o altar. Ele faz esse gesto de beijar o altar porque o altar representa naquele momento o próprio Jesus. Então o sacerdote beija o Cristo, seu mestre, seu Senhor, seu modelo, e
sua única e verdadeira alegria. O sacerdote inicia a celebração com o sinal da cruz, reunindo em nome de Deus a Assembleia, o povo do Senhor. Em seguida se dá o ato penitencial, onde todos se reconhecem pecadores, suplicam o perdão e a misericórdia do Senhor e, ao final do ato penitencial, recebem a absolvição. Uma vez recebido o perdão, é hora de louvar e agradecer ao Senhor por todas as graças recebidas e pelo perdão que santificou a nossa alma. Vem então o canto do hino de louvor, onde a igreja exulta na presença do seu Deus, onde ela canta as maravilhas do Senhor e reconhece a Jesus Cristo como seu grande, único e verdadeiro Salvador. Terminado o hino de louvor, a oração da coleta. Isso mesmo, oração da coleta, onde o sacerdote vai reunir em suas mãos os pedidos dos fiéis, as intenções para aquela Santa Missa e vai oferecê-las a Deus. É por isso que o sacerdote vai rezar de braços abertos, tendo as mãos estendidas em direção ao céu, para que aquilo que foi recolhido na oração da coleta seja levado à presença do Senhor pelas mãos do santo anjo ou dos nossos anjos da guarda que estão ali ao nosso lado na Eucaristia. Concluída a oração da coleta, encerram-se os ritos iniciais. E nós agora partimos para a segunda parte da Santa Missa, que é a liturgia da palavra. A palavra de Deus sempre teve um lugar central na vida do povo de Israel e depois na vida do povo cristão. Tanto que a igreja conserva, até os dias de hoje, metade da celebração para o ouvir, o discernir e o aprofundar-se na compreensão da palavra. Deus fala com o seu povo através da sua palavra, que é proclamada na assembleia em que o povo está reunido. Na Santa Missa nós temos 4 leituras bíblicas, sobretudo na missa dominical. Temos uma primeira leitura retirada do Antigo Testamento, uma segunda leitura que é o Salmo, também retirada do Antigo Testamento, uma segunda leitura ou terceira leitura na ordem cronológica do Novo Testamento e um trecho do Santo Evangelho, que é a 4ª leitura a ser meditada na palavra. Todos os textos bíblicos apresentados pela Igreja na liturgia, sobretudo dominical, estão interligados entre si. Todos eles vão falar ao coração dos fiéis, trazendo a mensagem que o próprio Evangelho deseja nos dar. Terminada a proclamação das leituras, e as leituras não são lidas, são proclamadas, porque são palavra de Deus e não palavra nossa. Terminada a proclamação das leituras, nós temos a homilia, ou sermão, ou pregação que o sacerdote faz acerca da palavra que foi proposta para aquele domingo. Nessa pregação, o sacerdote vai conduzir o povo a uma explicação e compreensão adequadas daquilo que a igreja compreende acerca da palavra proposta naquele final de semana. É importante lembrar que a interpretação das leituras bíblicas dentro da Sagrada Escritura, ela não pode seguir aquilo que o pregador acha, mas ela tem que estar ligada diretamente e alicerçada na compreensão que a própria igreja faz daquele texto. Ou seja, o sacerdote é um intérprete da igreja diante do povo no momento da pregação. Terminada a pregação, tendo o povo agora compreendido um pouco mais a palavra do Senhor, é momento de professar a fé, de modo muito particular nos domingos. Ali nós reafirmamos a nossa crença em Jesus, reafirmamos a nossa crença no Pai e no Espírito Santo, reafirmamos a nossa crença no mistério da igreja, naquilo que o Senhor, através desse sinal visível da sua presença no meio de nós, que é a sua igreja, realiza no mundo. Uma vez professada a fé, temos agora o momento da apresentação
das preces dos fiéis. Faz-se ali vários pedidos que demonstram as necessidades específicas ou eclesiais para aquele momento. Concluídas as preces da comunidade, a oração da comunidade, o sacerdote ali recolhe todas as orações, agradece, expressa a Deus um louvor, faz um pedido e conclui a liturgia da palavra. Agora, nós vamos passar à terceira parte da celebração da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. A liturgia eucarística se inicia com o canto da apresentação das oferendas, ou em missas semanais, missas mais breves, com a apresentação dos dons, onde o sacerdote, em voz alta, recita as orações de apresentação. Mas, a rigor, para as celebrações dominicais, sempre se inicia esse momento com um canto. Durante este canto, pode haver uma procissão que vá trazer até o altar as oferendas que serão apresentadas a Deus e que se mudarão pela ação do Espírito Santo em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante compreender que apenas duas coisas são apresentadas ao Senhor para serem transformadas em corpo e sangue de Cristo: pão e vinho. Qualquer outra coisa que queiram apresentar ao altar de Deus não tem sentido teológico e espiritual, porque somente o pão e o vinho é que serão mudados em corpo e sangue de Cristo. Podemos fazer na procissão de apresentação das oferendas, o trazer de tantos dons que serão partilhados com os irmãos numa outra oportunidade, por uma pastoral específica da comunidade? Podemos, mas não serão conduzidos à mesa do altar, nem entregues ao sacerdote. Serão depositados num lugar específico preparado para eles, fora do presbitério. Às mãos do sacerdote e ao altar, somente o pão e o vinho. Depois de recebidos os dons do pão e do vinho, o sacerdote ou o diácono, se estiver presente, vão preparar a mesa do altar. Abre-se o corporal, e o próprio nome já sugere o que é essa peça de tecido, é onde será colocado o corpo do Senhor, onde estará o corpo do Senhor. Abre-se o corporal, deposita-se sobre ele os cibórios, que são aqueles recipientes de metal dourado ou prateado, onde se encontram as hóstias que serão consagradas. Coloca-se ali a patena, com a grande hóstia que o sacerdote consagrará e partirá para ser apresentado ao povo, e também o cálice com o vinho e uma gota d'água. Depois de tudo preparado, o missal devidamente colocado ao lado, o sacerdote vai elevar a Deus o pão e o vinho, dizendo o seguinte para cada uma das espécies: para o pão, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Quando toma o cálice, o sacerdote diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E depois reza em silêncio: de coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Ou seja, que o sacrifício seja perfeitamente oferecido em santidade, estando o sacerdote em estado de graça para recolher a oferta do povo e esta oferta ser transformada pela graça de Deus em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é um domingo, a Igreja orienta que se use o incenso. Terminada então essa oração secreta do sacerdote, ele vai incensar as oferendas e todo o altar, culminando com a sua própria incensação feita pelo diácono ou o turiferário, e depois a incensação do povo, que também é igreja que celebra. Assim, concluída essa parte, o sacerdote purificará as mãos e convidará o povo a rezar. Existem várias fórmulas para convidar o povo à oração que precede
a apresentação dos dons. Eu, particularmente falando, aprecio muito esta fórmula. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou a fórmula breve: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Terminado este momento, dá-se a oração de apresentação das oferendas. Inicia-se logo em seguida a oração eucarística, que é toda aquela oração na qual o sacerdote, em nome da comunidade, vai suplicar a Deus que envie o Espírito Santo para transformar pão e vinho em corpo e sangue do Senhor. A oração eucarística começa com o prefácio, que é um grande louvor e ação de graças a Deus, e que culmina no canto dos santos, quando todos nós cantamos ou dizemos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É um canto onde nós expressamos a viva voz a nossa fé no único e verdadeiro Deus. Terminado o canto do santo, iniciam-se as intercessões. E numa dessas intercessões, na chamada epiclese, o sacerdote estende as mãos sobre o cálice com vinho e a patena com a hóstia e os demais cibórios ali preparados, suplica sobre eles o dom do Espírito Santo, traça o sinal da cruz, pedindo que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Após este momento, o sacerdote vai repetir as palavras que Jesus disse na última ceia. Toma o pão, mantém-o elevado um pouco acima da patena e diz: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depondo o pão sobre a patena, o pão já consagrado, o corpo de Cristo, o sacerdote faz uma genuflexão, reconhecendo que ali está o seu Deus. Depois toma o cálice e diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele o ergue, de modo que todo o povo veja como fez com a hóstia consagrada, o adora e depois o deposita novamente sobre o altar. Genuflete novamente, reconhecendo que ali, sobre o altar, está o Senhor Jesus, seu Deus e Salvador. Ao levantar-se, o sacerdote, olhando para a comunidade, diz: mistério da fé, apontando para o pão e o vinho consagrados. E o povo responde uma das três formas presentes ali no missal romano. Depois disso, seguem-se as intercessões, onde se pede pela igreja, onde se pede pelos mortos, onde se pede pelos vivos, onde se recorda a intercessão dos santos, onde todo o povo de Deus é lembrado de modo a ser colocado ali também no altar do Senhor. A oração eucarística é concluída com a doxologia. Padre, o que é isso? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Concluída então a doxologia, nós iremos para a oração do Pai Nosso. O sacerdote convida toda a comunidade a rezar consigo a oração do Pai Nosso, que pode ser vivida de dois modos: ou com as mãos colocadas em forma de oração, ou de mãos erguidas, como é aprovado também pela Conferência Episcopal aqui no Brasil. Ambas as formas estão corretas. Ao final do Pai Nosso, dentro da Santa Missa, não se diz amém. O amém nós dizemos quando estamos rezando o Pai Nosso na oração do terço, ou no momento de oração em família, noutro momento de oração na vida comunitária. Mas na Santa Missa não há o amém ao final do Pai Nosso. Após a oração do Pai Nosso, segue-se o rito da paz. O sacerdote reza a oração pela paz, reza sozinho,
O povo não acompanha a oração pela paz. E o sacerdote, ao final, ele ou o diácono, mandam que o povo se cumprimente com o gesto da paz. Aqui, nós precisamos prestar atenção em algo que é costumeiro nas nossas celebrações. O momento da paz se torna uma festa. Não é uma festa. Você se vira para um lado, se vira para o outro, cumprimenta a pessoa desejando a paz, com toda a discrição, porque nós já estamos diante da presença de Deus. Nós já estamos para receber o corpo e o sangue do Senhor. Então tem que ser um momento comedido, íntimo, não aquela algazarra que às vezes a gente percebe nesse momento tão importante e que faz parte do rito da Santa Missa. Terminada a oração pela paz, a saudação da paz, vem a fração do pão. O sacerdote parte um pedaço da hóstia, coloca junto ao vinho e diz: esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, nos sirva para a vida eterna. Amém. Uma oração silenciosa, chamada oração secreta. Depois disso, o sacerdote apresenta a hóstia consagrada ao povo. Prestem atenção, somente a hóstia. E usando uma das muitas fórmulas que o missal romano prevê, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós, como aquele centurião romano, aclamamos este momento dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Após este momento da fração do pão, se dá o momento da comunhão. O primeiro a comungar é sempre o sacerdote, seguindo o diácono, se estiver presente, depois os ministros extraordinários, seminaristas, acólitos, enfim, aqueles que compõem a equipe de celebração litúrgica do presbitério. Em seguida, se dá a comunhão ao povo. Na medida em que cada um recebe a Eucaristia, cada um volta para o seu lugar e faz a sua ação de graças. Naquele vídeo anterior sobre a Santa Missa, nós falávamos sobre isso. De joelhos, sentado, como você queira. O importante é que você faça a sua ação de graças. O rito da comunhão, ele é concluído com a oração pós-comunhão, onde o sacerdote, em nome da comunidade, agradece a Deus pelo alimento recebido e suplica que Deus continue mantendo o seu povo firme na busca desse alimento. Terminada a liturgia eucarística, a terceira parte da Santa Missa, nós entramos então na última parte, a quarta parte da celebração, que são os ritos finais. Tem gente que acha que os avisos paroquiais fazem parte do rito da Santa Missa, eles não fazem. Terminada então a oração do pós-comunhão, o sacerdote ou o diácono convidam o povo para que se incline ou para que se coloque de joelho e imparte sobre o povo a bênção final. Após a bênção final, o sacerdote ou o diácono, na presença dele, enviam o povo em missão. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Este é o rito da Santa Missa, completamente explicado para nós.